Só uma coisa que eu acho que a gente não conseguiu tratar, que eu acho que é legal também, que causa um pouco de surpresa para quem não está acompanhando detidamente, é o avanço do Trump nos latinos, né, e nos grupos que você citou. Vamos tentar explorar um pouco mais isso. O que aconteceu? Né, eu vi outro dia falando que muito, assim, e a rede social ela é muito interessante, né, porque ela vai reverberando várias coisas que são pontos estratégicos narrativos da campanha do Trump. Então era uma que eu estava vendo que era um mexicano, ilegal, era entrevistado por um homem branco americano, e que falava, Deus sabe se isso é uma montagem ou não, mas falava, você veio ilegal, vi ilegal, tem que vir mais gente? Não, acaba com a migração ilegal, porque mais gente é mais gente para competir comigo. Quer dizer, assim, então, é por aí essa história? Eu sei que essa narrativa está posta nas redes sociais. Bom, vamos lá. Esse, na verdade, é um tema que muito tem se debruçado, né? Porque há uma decepção generalizada no Partido Democrata que achou que o percentual de latinos ia aumentar no país e eles, obviamente, iam continuar votando democrata, enfim. Tem gente que estuda isso e diz que está acontecendo com os latinos a mesma coisa que aconteceu com os irlandeses e italianos. Os irlandeses e italianos, quando chegaram, era uma imigração voltada para a mão de obra mais barata, e eles votavam democratas, e quando eles começaram a crescer na sociedade, uma coisa da imigração americana muito potente, Luciano, nesses grupos, todos os estudos mostram que os imigrantes, a segunda, a terceira geração, elas têm renda e educação média maior do que os americanos. Então, no começo, os irlandeses e italianos eram basicamente a escória da sociedade americana. Inclusive, nos anos 60, os Kennedy, né, diziam que eles entendiam o negócio do civil rights porque eles eram irlandeses e tinham sofrido isso. E aí, com os latinos está acontecendo a mesma coisa, Luciano. As gerações, segunda, terceira gerações de mexicanos, de salvadorenhos, de porto-riquenhos, enfim, elas têm um nível de escolaridade, nível de renda maior do que a média americana, ou seja, estão crescendo, né? Então, tudo isso para te falar que os latinos hoje, eles pensam, obviamente, tem vários efeitos sociológicos, eles começam a casar tem muitos casamentos interraciais, enfim. O que eu quero dizer é que hoje os latinos, eles são tão parte da sociedade americana quanto um evangélico branco, enfim, eles têm os mesmos valores. E aí são 3 valores que são importantes, por isso que o Trump cresceu nos latinos. O primeiro é essa questão da imigração que o Luciano falou, porque quanto mais você se estabelece na sociedade, mais você se distancia de apoiar uma imigração ilegal. Isso a gente ouve direto, né? E um dos motivos que o Luciano falou, da concorrência, outro motivo é que quanto mais a família fica nos Estados Unidos, mais o sentimento de meritocracia, de que eu estou aqui legalmente, por que eu tenho que subsidiar alguém que está ilegalmente? Enfim, existe esse distanciamento natural. Existe um fato de que a maioria dos latinos tem convicções religiosas muito fortes, então esses temas que são parte da bandeira do Partido Democrata, de apoiar movimento LGBT, aborto, são temas que têm muita dificuldade. Vou dar um exemplo muito claro, a gente tem milhões de latinos que são evangélicos ou católicos, onde essas questões do aborto não são questões triviais, né? E o terceiro ponto também é que, obviamente, essa comunidade latina sofre muito também com as questões de segurança pública, né? E também são contra temas que o Partido Democrata abraça, como, por exemplo, a questão que eu estava falando, de defund the police, né? Tirar recursos da polícia. Tem os latinos são totalmente contra. E tem um outro aspecto que eu achei super interessante, que eu vi numa pesquisa, que parte do Partido Democrata abraça muito a questão do segmento afro-americano, que, só para vocês saberem, é quase a metade do segmento latino. Eu sempre falo que se todos os latinos nos Estados Unidos fizessem um país, seria o segundo país hispânico do mundo, só ficaria atrás do México. Sim, é muito forte o segmento latino, mas por outro lado, o segmento afro-americano tem muita força na política, né? E, por exemplo, na Califórnia, teve uma pesquisa que tem um movimento na Califórnia de reparação aos afro-americanos pelos anos, né, e pelos séculos aí de escravidão, enfim. Mas aí o imigrante latino fala assim, por que eu tenho que pagar uma reparação por uma coisa que eu não tive nada a ver com isso, né? Tipo, o que eu tenho a ver com a escravidão se eu cheguei aqui nesse país e estou trabalhando, estou pagando imposto, enfim. Os latinos não dialogam com várias correntes do Partido Democrata. Isso obviamente, catapulta eles para quem é o anti-Partido Democrata, que é o Trump, né? Então, essas questões de valores aí pegam muito nesse eleitorado. Dito isso, o eleitorado latino, obviamente, não é homogêneo, né? A gente tem, na Flórida, o discurso que o Partido Democrata representa o comunismo muito forte, porque a gente tem muito imigrante da Venezuela, da Colômbia. Aliás,
tem vários estudos que toda vez que ganha um governo de esquerda na América Latina, aumenta o preço dos imóveis na Flórida. Enfim, então, assim, tem uma imigração que essa narrativa de que todo mundo vai virar Venezuela muito forte. Por outro lado, no México, no Arizona, na Nevada, é uma imigração mais mexicana, que aí depende da circunstância, né? Aí são outras coisas que vão imperar. Mas essas questões dos valores, essa questão de que os latinos hoje já fazem parte da comunidade americana, como assim os irlandeses e italianos passaram a fazer, é o que está fazendo com que eles sejam mais republicanos do que os democratas achavam que ia ser, né? Porque na visão democrata, os democratas iam ter a maioria, conforme os latinos fossem mais relevantes, né? E eles são a parte grande, né? Quanto? 20% da população já, ou estou errado? 22%. 22% da população. E aí tem um negócio que você falou da Califórnia, só que eu queria complementar. Mais uma dessas coisas que redes sociais eu vi é que era um morador da Califórnia que tinha mudado pro Texas, que amava a Califórnia, foi pro Texas por causa da violência e mostra aquelas imagens de vidros sendo quebrados, São Francisco, homeless, Los Angeles tem uma das maiores acampamentos a céu aberto do mundo. Califórnia vai ser um grande tema também, né? Assim, essa é um pouco desse... Eles perderam um pouco a mão ali da capacidade de gestão pública em algumas cidades chaves ali. Isso vai ser muito explorado também pela campanha republicana, né? Não, totalmente, já é explorado. Inclusive, só para lembrar, né, o próprio DeSantis, né, que ganhou a eleição na Flórida muito bem, 2 vezes, justamente, toda a campanha dele é baseada porque a Flórida não é a Califórnia, né, justamente e é importante dizer uma coisa que eu esqueci de falar, né, entre o eleitorado latino. O eleitorado latino tem muita dificuldade de abraçar o Black Lives Matter, né, que é o movimento de que as vidas negras importam, porque, pô, as vidas negras, por que a latina não importa também? Então, assim, eles estão, assim, tudo que ganha ressonância no Partido Democrata não tem essa penetração entre os latinos, porque eles não fazem, não sei se tem parte, né?